Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Conversas da Alma. Hoje vamos abordar o tema da sexualidade e alguns assuntos polémicos que envolvem a sexualidade com a doutora Ana Moreira, nossa convidada anterior e hoje pela segunda vez no canal. Lembrem-se de subscrever o nosso canal, colocar um like e partilhar as mais de 150 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda, pois como sabem, o foco do canal é a verdade, liberdade, ciência, saúde e espiritualidade. Sigam-nos no Facebook em Conversas da Alma e no Instagram em canal Conversas da Alma. Doutora Ana Moreira, bem-vinda ao Conversas da Alma e muito obrigado por estar connosco pela segunda. Olá César, muito bom dia. Olá! Sempre um prazer vê-lo. Obrigado, o prazer é meu. E obrigado por voltar novamente ao nosso canal. Vamos começar pelas nossas perguntinhas. Tudo é energia, como dizia o cientista Tesla. É o sexo uma fusão multidimensional de dois seres que vai para além do corpo físico, expandindo-se pelos nossos chakras, campos quânticos e pelo universo? Fala-nos dessa fusão nuclear e energética. Sim, na realidade, isto é um tema que é muito pouco abordado, portanto eu agradeço a sua pergunta e agradeço o interesse por este tema, porque o sexo é, em última análise, uma energia. Portanto, nós temos, o nosso corpo tem um campo energético, ok? A medicina ayurvédica considerou dos chakras. Portanto, nós temos estes centros de energia que se localizam em pontos do corpo físico que estão relativamente bem estudados e o chakra da sexualidade é o segundo chakra. Portanto, digamos que quando existe a troca entre os campos energéticos destas consciências que estão a ter uma relação sexual, que vai culminar depois num orgasmo, que é, no fundo, uma libertação desta energia e que está muito bem estudada, existe um acoplamento áurico entre os campos energéticos das pessoas que estão a ter uma relação sexual. Por isso, nós podemos dizer que, nesta perspectiva, é preciso ter algum cuidado com quem temos relações sexuais. Porque na perspectiva energética, portanto, esquecendo as doenças infectocontagiosas, na perspectiva energética, a melhor vivência sexual é a monogamia, que é a vivência sexual feita com parceiro fixo. E também é importante falar aqui que a ausência de sexo faz com que o nosso corpo energético fique mais vulnerável àquilo que se podia chamar o assédio extrafísico. O que é isto? É a vulnerabilidade com que eu fico a outro tipo de energias mais densas quando eu não movimento esta minha energia sexual. Daí, por exemplo, eu falar que nós nos devemos masturbar, porque na masturbação nós estamos a movimentar a energia sexual. Existem outros métodos para movimentar a energia, nomeadamente o estado vibracional, que é uma técnica que movimenta a energia do nosso corpo e que passa pelos nossos chakras, mas do ponto de vista do sexo, que é hoje o tema que nos traz aqui, e que é importante que as pessoas que nos ouçam aprendam, é que o sexo é começa por ser um acoplamento áurico, ou seja, na realidade, quando eu estou a ter contacto com alguém, primeiro contacto, que é o contacto visual, ou o contacto auditivo, ou o toque, eu estou a ter um acoplamento áurico. Portanto, é como há uma justa posição entre as auras, os campos eletromagnéticos de duas consciências, que vai promover o intercâmbio bioenergético e pode ser bom ou não. Depende de como está a energia das pessoas, ok? Claro. E, portanto, quando eu tenho esta interfusão destes campos, que depois vai culminar no ato sexual propriamente dito do ponto de vista físico, com ou sem penetração, que depois me leva, ou não, ao orgasmo, que é então esta libertação desta energia, do ponto de vista, digamos assim, energético, nos campos,
há uma movimentação de energia, do ponto de vista químico, há uma libertação de tudo o que podemos chamar hormonas e neurotransmissores que vão para a corrente sanguínea e nos dão aquela sensação de fumar um charrinho depois do sexo. Eu nunca fumei, mas eu presumo que Eu deve ser também a mesma. Eu não fumo, portanto, não sei o que é isso. Mas pegando agora nas hormonas, nessa parte das hormonas, o sexo também é químico, ou seja, um fenómeno neurobiológico e químico, um processo de neurotransmissores, não é verdade? Clarifique-nos sobre esta experiência, no fundo, alquímica, que é o sexo entre os seres humanos, ao nível da química, da neurobiologia, etc., como fenómeno químico. Muito bem. Então, o sexo é de facto um fenómeno neurobiológico, químico, que culmina numa libertação de neurotransmissores, mas que começa um pouquinho antes. Eu costumo sempre explicar que o sexo começa na cabeça, mas não é como nós brincamos na cabeça de baixo, mas é na cabeça de cima. Quer isto dizer, aquilo que eu tenho entre as duas orelhas é o que faz com que eu vá ter líbido, com que eu vá ter excitação, ou que sequer eu vá ter interesse por um parceiro. Portanto, quando eu me apaixono, quando eu tenho interesse por outra pessoa, esse fenómeno, que é o fenómeno de enamoramento, vamos chamar apaixonamento, ninguém fala agora nisto, isto é tão bonito. Pois não, é verdade, é uma tristeza. O enamoramento é uma coisa tão bonita e antigamente tínhamos que ter enamoramento porque íamos para a janela e só nos víamos e mandávamos as cartas e, portanto, isso permitia levar um pouquinho este fenómeno do enamoramento a um nível mais romântico, que agora perdemos um bocadinho e que eu acho que é muito bonito. Porquê? Porque é um fenómeno realmente hormonal, do ponto de vista químico no nosso corpo. Portanto, em que as pupilas dos meus olhos dilatam-se, por isso dizemos que quando alguém está apaixonado fica mais brilhante, podemos dizer que o rosto fica um bocadinho mais vermelho, porque há todo um processo de vasodilatação sanguínea nos vasos da pele também, portanto os batimentos cardíacos ficam acelerados e a função intestinal aumenta, é isso que diz que nós parece que temos borboletas no estômago, não é? Podemos sentir as mãos frias ou trêmulas ou suadas, aumenta ligeiramente a temperatura corporal, a própria imunidade aumenta, portanto estamos muito preocupados com a imunidade, portanto uma coisa fantástica é que nos apaixonemos. E, sem dúvida, que existe maior quantidade de adrenalina e de cortisol no sangue, que faz parte, então, desta coisa de será que ele gosta de mim? Todo este enamoramento é isso que culmina, então, com estas duas hormonas. E depois passamos a outra fase que nos leva a que se libertem mais alguns neurotransmissores, nomeadamente a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nos faz sentir com motivação e com satisfação e que nos faz sentir felizes e aquela sensação de tolice que é com um sorriso, com um olhar e eu fico com aquela cara, agora vamos começar todos a dizer a cara de dopamina, portanto a cara de dopamina, esta carinha assim, só de olhar para o apaixonado. E depois também a noradrenalina, que é responsável pela aceleração dos batimentos cardíacos e pela produção desta sensação de energia em que a pessoa vai estar realmente com a sensação do apaixonamento, e também a serotonina, que é considerada a hormona da felicidade, é considerada a hormona do prazer, que produz alegria e que, portanto, nos dá toda esta sensação de só me apetece estar com aquela pessoa é que produz alegria, não vejo mais ninguém na minha vida. E depois a adrenalina, que é responsável pela excitabilidade ligada a este fenómeno de enamoramento e de apaixonamento, que é aquele sentimento de estar com a pessoa amada. Quando não estou, fico insegura e, portanto, é muito interessante porque o corpo como que sente que está em perigo quando não está com o amado e liberta a adrenalina. Portanto, é muito interessante todo este fenómeno. Eu costumo explicar que temos que pensar no nosso corpo como um conjunto de frasquinhos
E nós libertamos bolinhas, que são estes neurotransmissores, que vão aumentando ou diminuindo consoante os frasquinhos, que são e que nos fazem sentir de maneira diferente consoante a fase do enamoramento e depois passando à fase do amor, etc, etc. Portanto, depois a manutenção da relação já vai ter outras hormonas muito interessantes, que o sexo é muito importante na ajuda deste fenómeno, porque vai libertando uma série de hormonas que fazem com que os parceiros se sintam bem um com o outro. Fantástico, fantástico. Realmente o nosso corpo é mesmo uma central alquímica. E é maravilhoso. É maravilhoso. Há várias substâncias também que são libertadas durante o sexo. A dopamina, como falou, a noradrenalina, a serotonina e a oxitocina. Explique-nos um pouco os efeitos de cada uma destas substâncias. Então, foi o que eu já mais ou menos expliquei. Então, sim. a adrenalina... Da dopamina já falou um pouco também, não é? Não é já. Verdade? Uma das minhas favoritas é a serotonina. Então, a serotonina é responsável pela sensação de alegria, de felicidade e de prazer, e que é muito importante que se note que quando nos sentimos deprimidos, a hormona que está em falta, classicamente falando, numa depressão, é exatamente a serotonina, por isso os fármacos aumentam a serotonina. Portanto, eu costumo dizer na brincadeira, se as pessoas não querem ficar deprimidas, já sabem que têm que praticar sexo de qualidade, porque um dos benefícios realmente do sexo satisfatório é esta sensação de prazer e de felicidade, que também advém do facto de podermos estar com o parceiro, porque na realidade o que acontece é que vai permitir maior conexão entre os parceiros. E isto é uma coisa que não se fala muito, que resulta do facto do cristianismo nos ter ligado o sexo ao pecado, ok? Sim. Porque, por exemplo, na Grécia, não é? Nós, se lermos um pouquinho sobre a história do sexo, nós sabemos que na Grécia havia muito mais liberdade sexual, que depois se veio a dar nos anos 60, não é? Nos loucos anos 60, mas que no meio a repressão foi do cristianismo, porque a religião ligou o sexo à procriação. E, portanto, o sexo deixou de ser visto como uma coisa com alguma liberdade e passou a ser visto como uma coisa pecaminosa. E isso eu acho que nos lixou aqui o esquema, e penso que mesmo passado tantos anos, nós ainda temos um pouquinho esta memória celular aqui gravada. Sem dúvida, porque na realidade o encontro entre dois seres é realmente fantástico, é maravilhoso e alquímico. E, portanto, é fantástico, é maravilhoso, deve ser visto com mais responsabilidade. E com sacralidade, não é? Com uma certa sacralidade também. Sim, depois isso, podemos falar disso, porque isso depois, toda essa parte do sexo tântrico, claro. Os orientais levam-nos um bocadinho mais para essa sacralidade do sexo, sim. Não é? Mas eu costumo dizer que tem que haver uma diferença entre o sexo propriamente dito e o fazer amor. Portanto, o faire l'amour, como dizem os franceses, que é entre duas pessoas que se amam, que querem estar juntas e que querem contribuir, em que será uma relação sexual com alguma diferença em relação ao sexo. Portanto, nós, na minha ótica, um casal estável deve ter relações sexuais todos os dias. E para um casal... Maravilha! Maravilha! É por isso que depois esta entrevista se vai vender muito bem, ó César. Não, é porque realmente o sexo todos os dias, eu tenho dúvida de quais são os casais que fazem sexo todos os dias. Pode estar seguro que eu diria que se 1% da população, 1% da população mundial fizer isso, será muito. Porque, sim. Primeiro, isto não é estimulado assim, não é visto assim. O sexo devia ser diário e eu vou explicar qual é o entendimento. Aqui realmente é sexo, ou seja, o que é que se pede às pessoas? É que pratiquem o sexo numa relação estável e duradoura. Claro. Ok? Mas o sexo, para ser praticado no dia-a-dia da sociedade que nós vivemos, tem que ser uma relação, eu diria que máximo 10 minutos. Uma relação de máximo 10 minutos pode ser satisfatória para um casal. Sim. E
Depois, então, esse mesmo casal pode, uma vez por semana... Eu acho 10 minutos muito curtinho. Pois, mas repare, estamos a Eu falar... gosto mais longo, pelo menos. Mas é isso que eu estou a explicar. Para nós promovermos o sexo diário, eu provavelmente no dia a dia de uma vivência de um casal normal, com filhos, que trabalhe, não. Está a perceber a minha ideia? Portanto, nós não conseguimos promover o sexo de 1 hora por dia, 1h30 por dia. Claro. Portanto, eu consigo promover que este casal se foque em ter uma relação sexual curta, de 10 minutos, que seja satisfatória e que então, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, quando eles conseguiram, tenham então o faire l'amour, que vamos distinguir isto já como uma relação sexual mais longa, com mais tempo, em que se podem fazer mais jogos, mais brincadeiras e já podemos pôr mais preliminares. Agora, se um casal consegue ter relações sexuais diárias satisfatórias, é um casal que vai estar sempre com líbido. Percebe? Portanto, porque vai estar com esta parte hormonal muito, muito bem mexida. Portanto, é um casal que se vai beijar mais, que vai ter mais afeto, que vai ter mais mimo. Sem dúvida. Que vai discutir menos, portanto, que vai ter depois uma vivência. É importante distinguir a vivência vertical e a vivência horizontal. A vivência vertical de um casal é a vivência do dia-a-dia, em que eu me levanto, que vou para o meu trabalho, que tenho que organizar os filhos, estou aborrecida porque tive um aborrecimento durante o meu dia. Isso é a vivência vertical. A vivência horizontal será a vivência íntima e sexual, sexoafetiva deste casal. Então, quando eu promovo que um casal tenha relações sexuais diárias, curtas, que sejam satisfatórias, então eu vou melhorar toda a vivência vertical deste casal. Sem dúvida. E a oxitocina, já agora? A última que falta, a oxitocina. Então, a oxitocina já vai estar mais ligada, a oxitocina e a vasopressina vão estar mais ligadas à durabilidade da relação. Já vão permitir que esta relação, que começou por ser uma relação, como falamos, de enamoramento, de apaixonamento, em que o casal está a começar e está a ter relações sexuais iniciais e que passamos então a produzir estas hormonas quando já é um casal com mais tempo e que já é um casal que quer ficar fiel um ao outro. Estas hormonas já vão permitir a fidelidade conjugal. É muito interessante como é que funciona o nosso corpo. É interessante como é que essa hormona pode despoltar, não é, esses sentimentos e essas emoções na pessoa, não é verdade? Porque é a parte mais do mimo, a parte mais do carinho, e então isso vai promover a vontade de um casal ficar junto ou não. Normalmente uma relação que se inicia, nós dizemos que uma fase de enamoramento pode ir com sorte, eu costumo brincar sempre, se um casal tem sorte, até aos 6 meses. Teoricamente, em casos muito raros, pode durar 2 anos. Mas a média será 1 mês, 2 meses de enamoramento, em que as hormonas estão muito mais altas, em que o casal pratica sexo mais vezes porque se está a conhecer. E depois, então, mas podemos levar isto até aos 6 meses. Portanto, durante 6 meses nós podemos considerar que existe uma fase de paixão e de enamoramento. A partir dos 6 meses, ou de 1 mês, 2 meses, ok, depende do casal, ou esta relação acaba, ou esta relação se torna já uma relação mais madura, mais estável, em que então já começam a ser produzidas outras hormonas e que também entra depois a parte mais amorosa do casal, em que já não é só a parte do gosto de ti porque estou apaixonado por ti, mas é a parte em que eu já te amo. Fantástico. E o sexo satisfatório? Eu sou uma filósofa, ó César. Não, eu já vivi tudo isso, eu já estive casado. Pronto, não precisa de estar casado para viver isto, certo? Não, nada. Aliás, já vivi isso sem estar casado e estar casado. Muito bem. Não, mas bem. quando fala no casal e das pessoas estarem juntas, do enamoramento, da paixão, do dia-a-dia e tudo mais, eu reporto isso quando eu estava casado e tinha que, pronto, equilibrar o dia-a-dia com a parte horizontal. Então, é isso que eu estou a dizer. Se nós ensinássemos aos casais que se esforçassem por ter este sexo diário, ok? Que é um sexo curto, um sexo higiênico, um sexo, lá está, um sexo de libertação desta energia, porque nós temos esta energia e nós devemos libertá-la, ok? Devemos usá-la.
As pessoas são para ser usadas, bem desfrutadas, com todo o respeito uma pela outra, com toda a liberdade uma pela outra, e então, isto vai dar uma polémica ao que eu acabei de dizer. Eu gostei dessa frase. As pessoas têm que ser desfrutadas. Eu acho Claro, máximo. porque isso Porque é o verdade. gozo. É o gozo, é o enjoyment, é o desfrute, percebe? É a sensação de completude, de plenitude. E então, depois, este casal, nós podemos orientá-lo para então, uma vez por semana, com mais tempo, poderem ter então este faire l'amour, que é uma relação sexual que já se depreende que seja um pouquinho diferente. Ou até tantra. Tantra, claro, Também. evidentemente. Eu aprendi e gosto muito. O Tantra é uma relação sexual tântrica, é uma relação que já exige um pouquinho mais de conhecimento, do corpo, da energia e de tempo. E tempo. Dá tempo. O sexo não é para ser feito na última coisa do dia. Nós temos que meter isto na nossa cabeça. O melhor é logo de manhã. Depois do duche. Pronto, isso agora cada um faça como gostar. O que eu quero dizer é que o sexo não é para ser feito à meia-noite, quando o casal já está cansadíssimo, exausto, porque esteve sentado no sofá durante uma hora a não fazer nada, a fazer zapping ou nas redes sociais. O sexo deve ser priorizado, tal como eu sei que tenho que ir para o meu trabalho, como tenho que dar o jantar, como tenho que fazer uma tarefa. O sexo deve ser considerado uma tarefa e uma prioridade entre um casal que se ama e que se gosta. É verdade. E, portanto, já agora, o sexo satisfatório contribui para a homeostasia? O sexo tem imensos benefícios comprovados para a saúde. Por exemplo, o sexo melhora a densidade óssea, portanto, o sexo é muito importante nas mulheres que entram na menopausa ou pré-menopáusicas, que é quando a mulher começa a ter mais dificuldade na lubrificação vaginal porque está com alterações hormonais e, portanto, o sexo devia ser prescrito na receita do médico. Concordo. Porque o sexo melhora a densidade óssea. O sexo permite que a mulher tenha menos atrofia vaginal, por exemplo, na menopausa. O sexo melhora a imunidade de uma forma global, aumentando, por exemplo, a imunoglobulina A, portanto é muito importante nesta questão da imunidade. O sexo aumenta o trabalho cardíaco e a tensão arterial, portanto o sexo vai corresponder a um exercício físico moderado. Portanto, saiu um estudo muito interessante, eu penso que foi no Jornal de Epidemiologia e Saúde Cardiovascular, que dizia que para preservar a boa saúde das artérias, e isto muito importante na parte mais do homem, o casal deve ter uma relação sexual 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Pronto, eu digo 10 minutos porque eu sou um bocadinho mais prática. Mas na parte da menopausa, quer dizer que já estão os dois quase pré-reformados, já não têm filhos em casa, portanto já podem ser os tais 30 minutos por dia. À vontade. E depois, o sexo é muito importante porque queima calorias, portanto, o sexo corresponde mais ou menos, uma relação sexual de 30 minutos corresponde a fazer um jogging de 7,5 km. Mas é verdade, eu fico logo com os abdominais ainda mais marcados. Então, é isso que eu também ia dizer. O sexo fortalece a musculatura pélvica, muito importante para evitar problemas de incontinência. O sexo produz endorfinas, isto eu já falei, diminui os níveis de ansiedade, melhora a autoestima. O sexo permite que nós consigamos dormir melhor, pela produção exatamente da oxitocina que me perguntou. E depois, como eu já disse, o sexo aumenta a intimidade no relacionamento e, segundo um artigo do jornal JAMA, muito importante, Journal of American Association, se o sexo é praticado 5 vezes por semana, pode diminuir o cancro na próstata. Também diminui a possibilidade de doenças cardiovasculares, não é? Portanto, é como se pensarmos que uma vida sexual ativa contribui para um coração saudável, não só porque pela parte física propriamente dita do gasto energético, mas como estamos a dizer, pela parte amorosa, de mimo, do afeto. E também parece que melhora a inteligência e a memória a curto prazo, portanto, vá. Fantástico. Se querem ser inteligentes... Só coisas boas. E, portanto, nós já vamos continuar esta conversa na próxima entrevista. E se estão a gostar desta entrevista e querem saber mais, não percam o próximo episódio desta conversa com a doutora Ana Moreira, onde abordamos o tema do pecado, culpa e dicas para atingirmos um orgasmo profundo e prolongado. Não se esqueça de subscrever o nosso canal,
ativar o sino das notificações, partilhar as nossas entrevistas e, claro, colocar um like. Se estão a gostar desta entrevista e querem saber mais, assistam ao próximo episódio desta conversa com a doutora Ana Moreira. Doutora Ana Moreira, muito obrigado. Obrigada, César. Obrigado. É sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado, tenham uma boa semana, façam muito sexo, estimulem essas hormonas da felicidade e até ao próximo episódio.